Oiê, e aí, como estamos? Espero que estejamos todas e todos muito bem, tá? Primeiro, pessoal, desculpa por não ter postado nenhum vídeo semana passada, tá bom? Porque a correria não permitiu. Mas vamos então ao vídeo desta semana. Iremos falar sobre violência obstétrica. Alguns já devem ter ouvido falar sobre esse termo. Outras talvez não. Mas eu tenho a certeza que depois que a gente conversar um pouquinho aqui, falar sobre algumas situações que são caracterizadas como violência obstétrica, você já ouviu ou conhece alguém que já passou por uma situação como essa. E ainda, né, eu vou falar também da violência obstétrica que eu sofri. E que no momento em que eu sofri essa violência, eu não percebi que estava passando por uma violência obstétrica. Só anos depois que eu vim me dar conta disso. E hoje vamos tratar então sobre esse assunto. Primeiro que violência obstétrica são os atos, né, abusos que acontecem. Pode ser agressões, nesse caso, física ou verbal, durante o parto ou durante o pré-natal. Infelizmente, a violência obstétrica ela está enraizada na nossa sociedade como algo cultural, né? Quem no momento, né, que se descobriu grávida, que pensava no parto, nunca ouviu, né, os mais velhos falarem, ou alguma situação de falar, ó, fica quieta, viu? Não faz escândalo não, porque se você quer fazer escândalo, ninguém vai te atender. Vão te deixar lá, né, mofando sem atendimento. Essa situação já é uma violência obstétrica. E fala assim, mas Andréia, o que te fez falar sobre violência obstétrica agora, assim, né, nesse momento? Apesar de eu ter sofrido violência obstétrica e não ter conseguido identificar naquele momento que aquilo era uma violência, uma pessoa próxima a mim, recentemente, né, que ganhou o bebê, relatou a experiência dela no momento do parto, como uma situação que acredito que deixou sim traumas nela, né? E aí me veio o estralo de que aquilo também foi uma violência obstétrica. E quando eu relatei para ela, né? Ela, não, mas eu não tô acreditando, achei que era algo normal assim e tal, né? Podemos dizer. E aí eu falei, ó, assim como ela não sabe, assim como eu não sabia, existem muitas outras mulheres que não têm noção de que determinadas atitudes se trata de violência obstétrica. Então hoje, o objetivo do vídeo é poder disseminar as informações em função da violência obstétrica, para que dessa forma a gente possa combater a violência obstétrica, tá bom? Como eu falei, a violência obstétrica ela pode ser agressões físicas ou verbais durante o parto ou durante o pré-natal. E aí eu vou relatar para vocês, né, o meu relato, né, da violência obstétrica que eu passei. Eu tenho hoje, né, 26 anos. Ganhei meu menino com 21. E durante meu período de gestação, no terceiro mês, eu em casa, normal, lavando roupa, eu senti uma leve pontada no pé da barriga. E quando eu me direcionei ao banheiro, eu achei que queria urinar, né, digamos assim. Quando eu me enxuguei, eu percebi que estava com sangramento. Não foi um simples sangramento, né? Naquele momento, obviamente, passou mil e uma coisas pela minha cabeça. E meu marido já estava em casa. Eu falei, ó, tô sangrando. Chamei meu pai. Liguei pro meu pai, avisei que eu não estava me sentindo muito bem, que estava indo pro hospital. E o sangramento, ele foi muito forte. Eu posso te dizer que eu fui pro banheiro tomar banho. Enquanto a água escorria no meu corpo, você olhando no chão, você só via sangue. Bateu o desespero. Eu confesso que naquele momento eu não achava que eu estava no processo de aborto espontâneo. Me direcionei a emergências por volta das 16 horas da tarde. Aguardei muito para fazer, né, a triagem. No momento da triagem, eu fui submetida a um exame de toque, mesmo estando em sangramento. E foi recomendado que eu fosse fazer uma ultrassom transvaginal. E tá aí a minha primeira violência obstétrica. Naquele momento, eu não sabia que a rede, né, digamos assim, obstétrica, não realizava ultrassonografia à noite. Então, eu teria que aguardar até o próximo dia, sem saber se estava tudo bem com meu filho.
Imagine, para uma mãe, o desespero, e eu digo que foi um desespero, né? Você saber que você está no processo de aborto espontâneo, né? E aí que eu vim descobrir que todas nós mulheres temos uma probabilidade de, nos 3 primeiros meses e nos 3 últimos meses da gestação, passar por algum momento, nesse caso, que pode gerar um aborto. E aí uma enfermeira chegou para mim no corredor, né? E a gente acaba chorando, que a gente está preocupada. E falou assim: "Oi, mãe, eu não tenho visão de raio-x para olhar na sua barriga e dizer que seu bebê está bem. Nós não temos como acomodar você aqui. Nós não realizamos exame de ultrassonografia aqui na unidade. Você que sabe, ou você fica aí sentado esperando até amanhã, ou você volta para sua casa." Como assim, produção? Imagine, você está num momento de extrema sensibilidade. Você não sabe o que está acontecendo com seu filho, como é com seu bebê naquele momento. Passa 1001 coisas na sua cabeça. E no mínimo, né? O que você quer escutar é que tudo vai ficar bem. Entende? Ela foi extremamente grossa comigo naquele momento. Acabou tendo uma atitude estúpida naquele momento. E aí a gente percebe que o profissional ele não está preparado para lidar com determinadas demandas, né? Eu respirei fundo, optei por não ficar na unidade porque morava perto, retornei para minha casa, não consegui dormir naquela noite, chorei muito, orei muito, pedindo proteção, né, para o meu filho. E assim que amanheceu, eu me direcionei para uma outra unidade. Chegando nessa outra unidade, eu fiz sim, né, a ultrassonografia, mas não foi uma transvaginal, porque não era aconselhável ser uma transvaginal naquele momento, já que eu estava tendo sangramento, né? Graças a Deus, estava tudo bem com o meu pequeno. E aí demos continuidade, né, ao pré-natal. Eu muito curiosa, né, sempre perguntava muita coisa. Não fiz pré-natal com médico ou médica obstétrica. Meu pré-natal num posto de saúde a qual eu tive acesso foi feito com a enfermeira, não desmerecendo, né, a iniciativa, a profissão dela, porque era uma pessoa com uma certa experiência na área, conseguiu sanar minhas dúvidas, mas eu percebo que haveria uma necessidade de eu ter contato com obstétrica, com médico obstétrica, né, digamos, obstétrico ou obstétrica, digamos assim, mas que não se teve, certo? Tá aí mais uma falha, né, das unidades básicas, digamos assim, né, dos postos de saúde. Pelo menos na minha região, as grávidas não tinham acesso a esses médicos e médicas. O pré-natal ele era orientado por enfermeiras. Apesar, né, do aborto, eu acreditei que diante daquele ocorrido, minha gravidez passou a ser talvez uma gravidez com um pequeno risco. Então deveria se ter uma atenção, né, digamos que voltada para esse acontecido, que não teve. E aí demos continuidade, né? No dia em que eu comecei a sentir dores, né, que foi o processo que a gente chama de processo do parto mesmo, né, as contrações, nem eu sabia que aquilo era uma contração, né? O pessoal falava assim muito: você vai saber que é uma contração porque é tipo uma dor de cólica. Só que eu não tenho dor de cólica, eu não sinto dor de cólica, então eu não sabia que dor era aquela. Tanto é que eu achei que eu tava com dor de barriga, porque se tinha um certo incômodozinho assim, né, na barriga, eu achei que tava com dor de barriga. Avisei a minha mãe, expliquei, ela falou: ó, acho que você já tá entrando em trabalho de parto, né, você tá começando a sentir contrações. Falei com meu marido e nos direcionamos a uma emergência. Chegando nessa emergência, fiquei lá cerca de 1 hora aguardando pra triagem e nada. Quando eu fui questionar como é que ia fazer a triagem, né, pra saber se eu tava em processo já, de fato, trabalho de parto, a informação foi: não temos previsão de atendimento, só temos uma médica aqui, estamos com uma cesárea para ser feito e uma mãe que a bebê, assim que nascer, vai ter que passar por um procedimento de uma cirurgia de emergência. Então não temos previsão de atender. Naquela situação que eu estava, existiam mais umas 5 ou 6 grávidas, todas sentindo dores, mas sem previsão de atendimento, tendo que aguardar lá naquela sala de espera. Então optei por ir para outra emergência. Nessa outra emergência, eu cheguei com cerca de 20 a 30 minutos, eu fui atendida. Eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Tive que aguardar na sala, né? Minha bolsa não rompeu por si só. E nesse processo de aguardar, eu me recordo que no momento estava sentindo já muitas dores, né? E aí eu chamei a enfermeira e perguntei se não podiam me dar
alguma medicação para amenizar a dor. E aí a resposta dela foi: se você não sentir dor, mãe, você não vai parir, sabe? Negando, né, o meu direito de optar por uma medicação que amenizasse a minha dor. Esse pequeno trecho, esse pequeno pedaço também já é uma violência. Ainda assim eu continuei, fiquei lá, não me deram, né, a medicação. Eu lembro que só me deram um copo de suco de caju, né, porque fala que você não pode beber nada, né, beber nada não, ingerir, né, alimentos e tal. Eu comecei a sentir as contrações 6h30 da manhã. E isso eu cheguei nessa alta maternidade, já era por volta de umas 10 para 11 horas. Isso, as dores começou a apertar cerca das 15 horas da tarde. E eu pedindo medicação e ninguém me deu medicação. Houve um pequeno problema com uma outra gestante lá e pediram para que eu pudesse trocar de quarto. Né, minha mãe estava comigo, eu consegui ter esse direito ao acompanhante, que é um direito negado a muitas gestantes, né? Parecem até que as pessoas não têm noção, né? E não sabem que devem cumprir a lei. Porque existe uma lei, né? De 2005, deixa eu só me recordar aqui o número dela, a lei 11.108, certo? Que é uma lei que assegura à gestante o direito de acompanhante, independente do sexo, ser masculino ou feminino. E algumas instituições, né, alguns hospitais não cumprem com essa lei. Nessa maternidade que eu estava, eu tive como ter minha mãe ao meu lado, né? E aqui eu ressalto que proibir acompanhante à gestante é uma violência obstétrica, certo? Fui para outro quarto, como eles mandaram, né? Fiquei no outro quarto, aguardando. Com isso, as contrações vinham de forma mais intensa, com um menor intervalo, né, de tempo entre uma e outra. Chegou um médico para me avaliar cerca de umas 5 da tarde. Ó, que eu já fiquei esse período todo e só quem veio até a minha pessoa, digamos assim, eram enfermeiros. Médico, não vi nenhum. Só a partir das 17 horas foi que apareceu o médico. Conversou comigo, perguntou como é que eu estava e tal. E aí aplicaram um remédio, né, que disse que era para ajudar nas contrações. De fato, as contrações passaram a ficar mais fortes depois daquele momento. Minha bolsa não se rompeu, né, de forma natural. O médico que veio romper a minha bolsa, né, eles usam um palito quase desse tamanho aqui assim, que é de plástico, e aí introduz, né, o palito para romper a bolsa. E foi esse procedimento que ele fez comigo, e rompeu minha bolsa e disse que eu tinha que aguardar. Depois do rompimento daquela bolsa, as dores ficaram ainda mais legais. Vou dizer assim, as dores foram tipo top. Muita dor mesmo, as contrações vinham bem mais fortes. E aí não ficou nenhum médico na sala, nenhum enfermeiro, nem nada, só ficou eu e minha mãe. E as dores aumentando, minha mãe muito agoniada, né, por não poder me ajudar naquele momento. Quando as contrações vinham, né, eu também não gritava, não chorava, não esperneava, só conseguia fechar a mão muito forte, né? E botar força, digamos assim, naquele momento. E continuei naquele processo por mais 1 hora e pouco. Foi aí que eu senti, né, que de fato o meu bebê estava vindo. Pedi pra minha mãe olhar, e minha mãe sem querer olhar, né? Não vou olhar não, eu falei, mãe, olha, mãe, por favor, tô sentindo que tá saindo alguma coisa, mãe. E as dores bem fortes. Minha mãe foi procurar um médico, não achou. E quando ela olhou, ela se deparou que de fato, né, aparentava estar vindo alguma coisa. A maca qual estava era uma maca que estava quebrada. Eu não consegui ficar numa posição que era uma posição viável para ter o meu filho. Eu acabei ficando deitada, foi uma posição inadequada para eu ter meu filho. Quando o médico chegou na sala, né, quando minha mãe foi chamar, não deu tempo dele botar a luva nas 2 mãos para poder aparar meu filho. Com isso, meu filho saiu em meio aos restos do parto, porque o médico não conseguiu segurar ele. E com isso, acabou entrando o resto de parto no olho dele, né? Digamos assim, que eu acredito que foi uma outra violência, porque gerou, né, um certo agravo para o meu filho. Eu tive que fazer tratamento com ele por 6 meses, no oftalmologista, para poder tirar todo o resto de parto do olho, para não prejudicar a visão dele. Entende? É complicado. E aí vem uma pergunta típica que a equipe acaba fazendo, que eu não entendia por que perguntavam. Mas hoje eu entendo, né? A incessante pergunta, é seu primeiro filho? E falava, é. Aí parecia que naquele momento a atenção era dada de forma diferente, porque era o seu primeiro filho.
como se as outras mulheres, por não ser o primeiro filho, não deveriam receber o mesmo atendimento. E aí eu tive meu filho, fui tomar os pontos após o parto, né? Limparam o meu filho, me deram meu filho e tal. Fui pro quarto, minha mãe conseguiu me acompanhar nesse processo. Mas quando chegou, né, no momento da alta, vem aí um outro resquinto, aliás, né? Posso dizer assim, da violência obstétrica que a gente acaba sofrendo. Quando eu recebi alta, a enfermeira chegou pra mim e falou, já vai, né, mãe? Eu falei, já, obrigada pela atenção de vocês e tal. Ela, tá bom, vai lá. Ano que vem a gente se vê de novo, viu? Aí, para alguns, isso é normal, né? Não passa despercebido. Mas naquele momento, eu consegui entender qual era a intenção dela. Ou por que ela falou que ano que vem a gente iria se ver de novo, né? Mulher negra, jovem, oriunda da classe média baixa. Na concepção dela, é o tipo de mulher que vai ter filho todo ano, entende? É o preconceito enraizado. E é uma violência também, porque ela tentou me ridicularizar perante a equipe, né? Mas eu, besta nem nada, dei a resposta que cabia naquele momento. Eu falei, ó, nega, ano que vem não, viu? Mas daqui a 5 anos a gente se vê. Eu venho como sua colega de trabalho. Pronto. Foi a resposta que eu achei que cabia naquele momento. E foi a resposta que eu dei a ela. Mas eu também percebo e entendo que da mesma forma que ela tomou essa atitude comigo, ela poderia tomar com outras mulheres que poderia não responder, né? Mas poderia sair daquele momento com um sentimento de inferioridade, com um sentimento de que a vida se resumisse àquilo, né? E essas atitudes no decorrer do parto, gente, pode gerar traumas na mulher que ela pode levar para o resto da vida, né? Como eu relatei de uma pessoa próxima que teve filho recente, ela não estava tendo abertura para um parto normal. E quando ela perguntou à equipe se poderia ser feita uma cesárea, pasmem, a resposta da equipe foi que o número de cesáreas permitidas por dia já tinha sido feitas. Sabe? É como se a equipe médica colocasse os seus desejos ou a sua disponibilidade acima dos direitos do paciente. Isso está errado. A gente acaba percebendo que em alguns casos a equipe não tem humanidade para lidar com a mãe, para lidar com o filho, com aquele ser que está vindo ao mundo naquele momento. Isso é algo inadmissível, literalmente inadmissível. E a gente tem que ficar alerta a essas situações e temos sim que denunciar. Ah, Andréia, então como é que eu faço se eu passei por uma situação dessa? Ou se eu estava acompanhando alguma amiga, mãe, prima, irmã que passou por uma situação como essa, eu sou testemunha e eu quero poder, né, relatar. Você pode procurar o Ministério Público, você pode ligar para o 180, né, no canal de violência contra a mulher e relatar. Pode ligar para o 136, que é o Disque Saúde, certo? E se for uma lesão física, né, que é aquele procedimento que às vezes é utilizado em determinados pontos do médico, apoiar o cotovelo na barriga da mãe, se jogar o peso do corpo profissional em cima do corpo da mãe, dizendo eles que isso é para ajudar no momento do parto, quando em alguns casos isso acaba machucando a mãe. Eu tive uma prima mesmo que nesse processo, né, de parto, a menina nasceu com a clavícula, deslocou a clavícula, a bebê, porque o procedimento feito na rotação da criança no momento do parto, acredito que foi indevido. E eles não prestaram a devida assistência àquela menina que acabou já nascendo com, né, com aquele deslocamento em função do momento do parto. Isso é algo também que tem que ser observado, né? Até porque a unidade, ela tem sim que prestar uma certa assistência, dar um apoio àquela mãe naquele momento. Além disso, né, debochar da mãe. Na hora de fazer, ninguém reclamou. Na hora de fazer, foi gostoso. Todo mundo gostou. Agora tá aí gritando. Isso é uma violência, gente, verbal. Isso não pode ser dito a uma mãe, nem no momento do parto, nem depois. Não cabe ao profissional de saúde querer, nesse caso, tomar conta ou se meter na vida pessoal daquela gestante
O profissional de saúde, a equipe em questão, tem que entender que o trabalho deles naquele momento é fazer com que o momento do parto seja um momento, né, não tão traumático para a mãe, que possa ocorrer as coisas da melhor maneira possível. Tem que ser mantida a integridade da mãe e da criança. Entende? Então, tem esses canais que vocês podem fazer a denúncia, né? Não se reprimam, né? Em função disso, denuncie. Porque é necessário que as denúncias sejam feitas para que algo possa ser feito. Teve uma lei recente, né? Agora, no ano de 2017, no início do ano, que partiu lá de Santa Catarina, que é a Lei 17.097, que é uma lei que visa combater a violência obstétrica. Quando você tiver um tempinho, passa lá, dá uma olhada nessa lei. Lá vai estar explicando o que é caracterizado violência obstétrica, quais são os atos que se caracterizam, certo? Vai estar dizendo também como você pode estar fazendo esse tipo de denúncia, como eu já falei com vocês, né? Ministério Público diz que 180, né, no canal de violência contra a mulher, 136, que é o Disque Saúde. E se for uma lesão física, né, que pode ser também enquadrada como lesão corporal, você pode buscar um advogado e registrar na delegacia, certo? Pode ser uma delegacia da mulher, pode ser uma delegacia comum, né? O advogado vai te passar informações, né, para que você possa, então, de fato, né, acionar os órgãos competentes para que a situação seja regularizada. É algo de extrema importância que a gente possa entender quais mecanismos são esses, né, que acabam impactando nisso, entender qual a importância da equipe, né, nesse momento tão delicado para as mulheres e para as famílias também, tá bom? Então fica aí o recado, fica aí a dica de hoje. Peguem, meninas, tá bom? Divulguem essa informação. Repassem para suas irmãs, primas, amigas, vizinhas do que se trata a violência obstétrica, que possamos ser propositivas e propositivos, porque isso não se resume apenas a nós mulheres, né? Os companheiros, filhos, tios podem estar também bem informados, né? Para estar passando essa informação adiante, tá bom? Fiquem todos e todas em paz. Até o próximo vídeo. E aproveita, deixa aí o comentário. Você, de fato, já tinha ouvido falar sobre violência obstétrica? Conhece alguém que passou por alguma situação como essa? Relata aqui pra gente, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo, semana que vem.